Vamos lá. Página 30 de Ciências. Como são formadas as rochas? O solo, ele é formado por rochas também, tá certo? O solo, ele é formado por rochas. E essas rochas são diferentes, elas se modificam, tá bom? São vários tipos de elementos que formam a rocha. Aí embaixo nós vamos ver alguns tipos de rochas, que elas são formadas também algumas a partir de um tipo de rochas, que são rochas magnéticas. Elas são formadas por larvas de vulcão aí, ó. Larvas de vulcão. Elas são chamadas de rochas magnéticas, são aquelas larvas. Preste atenção. As larvas de vulcão, tá? Elas são formadas a partir das larvas desses vulcões aí, ó. E quando fica muito quente, tá? Que chega a uma temperatura muito alta, lá, aí elas começam a sair. Tá vendo aí que ela tá saindo? Elas começam a sair de forma um pouco líquida aí, ó. Descendo e vai atingindo o solo. E aí vai se resfriando esse solo. E quando essas camadas aí, dessas larvas, ela fica rígida, ela fica fria, ela endurece. Isso mesmo, Antônio, ela endurece. E aí são as rochas magnéticas. Agora, elas também são formadas outras rochas por outros fragmentos também, como por exemplo, a água de lagos. Agora eu fiquei com dúvida, quando ela fica nesse estado assim, pode secando, se você tocar ainda vai queimar a pessoa? Claro, ninguém pode nem chegar próximo, não pode nem chegar próximo. Casas que são próximas a onde existem vulcões, as pessoas têm que sair, porque fica muito quente, ninguém chega próximo. E mesmo depois, quando elas vão resfriando, também não pode, porque a temperatura também está muito alta, não pode chegar lá. Aí quando só se ela ficar fria, dura, né? Isso, com o passar de alguns anos e o tempo, ela vai ficando muito rígida e aí ela forma uma rocha. Agora, outras rochas são formadas por outros fragmentos de água de lagos, mares, né? Esses fragmentos são pequenos pedaços, tá? Então, esses fragmentos de rochas, eles vão se formando aos poucos, as rochas e minerais, que aos poucos vão se depositando restos de animais e principalmente de plantas, tá? Durante milhões de anos, e são muitas camadas desse fragmento. Lá no subsolo, no oceano, nos lagos, tá? Ele vai juntando esses fragmentos e lá embaixo vai se juntando novas rochas através disso aí. Na página 31 tem as rochas sedimentares, que são essas camadas aí, ó. Essas camadas de rochas são rochas sedimentares, tá? E ela formada são substâncias que agem também com cimento, que são usadas também até em construções, essas aí. Vamos lá. Agora, os restos ou marcas de organismos antigos encontrados nas rochas sedimentares são chamadas de fósseis, né? Que quem já viu de outras aulas passadas, algum elemento deixado pelo homem, ou os fósseis mais conhecidos que nós conhecemos são os dinossauros. São os ossos que ficam lá nas rochas e elas conservam. E aí, quando vai ser feita aquela pesquisa, vai se tirando aqueles fósseis, né? Então, outro um pouco mais para trás, que são formados de rocha, por exemplo, que são de antigamente, é o petróleo, gás, que ele dá origem ao gás de cozinha, tá? Por exemplo, o petróleo que dá origem à gasolina, tá certo? O óleo diesel, o gás de cozinha. E o petróleo, ele é formado como? Ele é formado justamente daqueles fragmentos que eu disse, que vai ficando de resto de animais, resto de plantas, e vão se formando rochas lá no subsolo. Essas rochas aí depois, né, todos esses fragmentos vai dando origem ao petróleo,
que lá no mar tem até base de petróleo que vai retirando. E aí tem as rochas metamórficas, que são essas, olha, que tá para aí, tem até uma escultura dela, tá vendo? Que elas dão origem a outras. Quando se encontram em certas condições de umidade, calor e pressão no interior da Terra, essas rochas se transformam e adquirem novas características, tá certo? Elas dão origem ao calcário e ao granito, que é muito usado. Agora vamos lá para a página 32. Aí vem explicando que aqui no Brasil, será que existem vulcões? Existem vulcões adormecidos. Não tem nenhum aqui no Brasil em atividade, tá certo? Aqui no Brasil não tem vulcão em atividade, tá bom? Em atividade não tem. O que aqui no Brasil tem, olha, eles não jogam lavas, eles aquecem as águas subterrâneas. Inclusive tem alguns estados aqui que com essas águas quentinhas que fica quente do solo, faz até turismo com elas, tá? Que são, olha, que surgiram, né? Então são as placas tectônicas, tá bom? Olha aí de vermelho, no mapa de vocês aí de vermelho, vem mostrando aí esse mapa. São os limites das placas tectônicas, tá bom? Olha aí, observe, leia os textos agora, com mais atenção. Vou dar um tempo para vocês lerem o texto, com mais atenção todos eles. Observar direitinho os tipos de solo. E aí vocês vão responder a página 32, tá? E a 33 ela vai para casa. Agora, passem aí, por favor, a página 34, que eu vou dar um breve resumo aqui, rapidinho. A página 34, ela vem falando dos tipos de solo, tá? Vocês vão ler daqui a pouco bem rápido, aí, vão ler aí com mais calma. Eu vou dar só uma pincelada aqui. Então, as paisagens se modificam. As modificações que vão sendo feitas na paisagem, no solo, nas rochas, elas vão fazendo gradativamente. E aí essas paisagens, às vezes, elas vão se dando também erosões. Olha aí essa primeira imagem em cima, essa rocha. Vai ficando aí essas lacunas entre as rochas, esses espaços aí. Então, eles são chamados de erosão, tá? Que é a destruição muito lenta das rochas. Não é nada de rápido. O vento vai passando, a chuva vai batendo ali também, caindo sobre a rocha, e aí vai dando outras formas, origem a outras formas. E aí essas origens, né, ela dá origem também, com o passar do tempo, as rochas, elas vão se transformando em grão, e aí elas se transformam em areia, argila, né, que dá origem a alguns tipos de solo. O solo arenoso, como o nome já diz, ele é composto por grãos de areia. E o solo argiloso, ele é composto por argila. Ele absorve, né, muita água. Ele retém muita água. Então, ele preparado, né, ele junto, o solo argiloso com o solo arenoso, junto com humus, que são os restos de animais, de planta e decompostos, né, que são apodrecidos. Os restos de animais, os restos de plantas, eles dão origem a um solo preparado e bom para o plantio, para a terra. Agora, passando para a página 35, nós temos aí uma experiência para fazer. Em sala, nós vamos realizar a nossa e fazer nossas anotações. Em casa, você vai fazer a sua experiência e também fazer a sua anotação, tá? Com o solo da escola, você pode substituir e coloca o solo da sua casa, tá certo? E realiza a experiência. Leia os textos com atenção e para casa será a página 33. Na próxima aula terá a correção. Tchau!